A empresa responsável pelo transporte público de Franca quer aumentar a tarifa do ônibus em mais de 55%. Hoje o passageiro paga R$ 5,00, valor que foi reajustado há 6 meses. E agora a nova proposta da concessionária é subir para quase R$ 8,00. A concessionária responsável pela prestação do Serviço de Transporte Coletivo Municipal de Franca enviou um pedido de reajuste tarifário ao Executivo e Legislativo, alegando desequilíbrio econômico-financeiro e um prejuízo acumulado. Mostrou uma planilha de custos com déficit de mais de 28 milhões de reais. E para cobrir os gastos, alega que o valor da tarifa precisa subir para R$ 7,79. Hoje o bilhete custa R$ 5,00. Este vereador não concorda com o novo valor e ainda questiona a qualidade do serviço prestado. Quando você aumenta, solicita, você tem que ter a contrapartida, uma prestação de serviço com eficiência. Isso, com certeza absoluta, não ocorre na cidade de Franca. Eles deveriam fazer uma pesquisa de satisfação, principalmente aqueles que utilizam o ônibus para o trabalho. 5 horas da manhã, que sai da Zona Sul, 2 ônibus apertados. Quando quebra o ônibus, não ocorre uma substituição do ônibus e pessoas que chegam atrasadas no serviço para má qualidade. O que causa indignação também é que a passagem foi reajustada há apenas 6 meses. Teve um aumento de 16%, de R$ 4,30 saltou para R$ 5,00. E agora a empresa fala em um novo acréscimo no valor em mais de 55%. Proposta de quase R$ 8,00, bem mais cara que em Ribeirão Preto. Eu mesmo já fui para outros lugares que é maior do que Franca e não é esse preço. Natal mesmo eu estava lá recentemente, era R$ 4,00. Joinville eu estava lá também, era 4 e pouquinho. E o pessoal desempregado, pandemia, não tem como esse aumento. É inadmissível. Não, eu acho que isso é uma pouca vergonha. Eu acho que eles devem aumentar mais ônibus para nós. Às vezes a gente está lá no aeroporto, tem que chegar aqui, pegar outro ônibus, já vem cheio de lá, chega aqui, pega outro ônibus mais cheio ainda para poder chegar lá no Bom Sucesso. Você vê um tanto que vai cheio esse ônibus, eu acho que eles não devem aumentar, não. A empresa São José propõe outra alternativa ao aumento da passagem, como isenção de taxas, de tributos, subsídio direito, suspensão das obrigações acessórias, entre outras medidas. A concessionária atua em Franca há cerca de 60 anos. O contrato com a prefeitura foi prorrogado na gestão anterior para mais 10. No governo anterior, quando veio para essa casa, infelizmente, retornou ao Poder Executivo e ele fez a prorrogação desse contrato, porque nós gostaríamos que ocorresse uma nova licitação na cidade, que fosse feita uma concorrência. Poderia ela ser novamente felizarda e trabalhar no serviço de transporte. Mas acontece que não houve essa concorrência, não houve essa transparência, não houve a licitação. E enquanto isso, os usuários do transporte público de Franca seguem contando os perrengues que passam no dia a dia. Eu moro lá no Jardim Aviação, entendeu? Então, antigamente você utilizava o ônibus até na estação. Agora você tem que parar aqui para você ir na estação, comprar um medicamento ou qualquer coisa, tem que utilizar outro ônibus. Agora não, tem um ônibus que vai uma vez na estação, outra vez não. Dias de domingo não tem ônibus para poder estar indo para o shopping. Aí a gente é obrigado a pagar Uber, tirar o dinheiro do nosso bolso, porque ônibus São José não tem. Certo horário não tem mesmo. Principalmente à noite que não tem ônibus. Né? Então, às vezes a gente vai de bairro, no caso, vai para outro bairro, como que a gente faz? Não tem como. Quem mora central, perto do centro, ainda dá, mas e quem mora de um bairro vai para o outro? Depois das 7 horas você não tem hora na cidade mais para lugar nenhum, certo? Então, o último que sai aqui do terminal, acho que é 7h10. 7h10 é o horário que o povo está saindo do serviço ainda, né? Os ônibus são bem precários, são poucos que são novos e a linha de ônibus também tem muito poucos ônibus. À noite, normalmente, é um para cada setor da cidade e não é compatível. E para mim é um jogo mais de política, sabe? Um joga para um, joga para outro e realmente eles não vão chegar a conclusão nenhuma. Tem que ter dó de nós, né? Porque tá difícil para todo mundo, né? Gislene Lopes, de Franca, para o Jornal da Clube.
A empresa São José informou que a melhor solução para não onerar o usuário é a criação do subsídio por parte da Prefeitura de Franca, que por contrato tem a obrigação de manter o equilíbrio contratual. Acrescentou que mensalmente emite relatórios que apontam déficit financeiro da empresa. Salientou que nos últimos 12 meses o óleo diesel teve uma alta de mais de 106%, bem acima da inflação. Esclareceu ainda que cerca de 45% dos passageiros transportados na cidade não pagam a tarifa. E a Prefeitura de Franca disse que a solicitação da empresa São José será encaminhada ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte para, então, uma análise. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de recebermos aqui no canal virtual da Clube a advogada doutora Patrícia Marquezin. Doutora, a passagem de ônibus de Franca pode chegar, então, segundo o pedido da São José, a quase R$ 8,00. Tem justificativa para um tamanho reajuste como esse? Boa tarde. Boa tarde a todos. No meu entendimento, não, porque nós temos uma passagem muito mais cara do que em várias outras cidades do país, com percursos muito maiores. Então é difícil entender o porquê que a daqui está tão cara. A gente tem o outro lado dessa história, tem uma empresa que está há 60 anos e que se diz insatisfeita com o contrato. Tem uma população insatisfeita com a prestação de serviços. Então, existe realmente um desequilíbrio contratual, mas esse desequilíbrio não é só financeiro, ele é de uso do usuário. Então, existe um desequilíbrio que precisava de ser equilibrado, sim. Eles querem aumentar a tarifa e não existe nenhuma melhora do transporte público na cidade. E de fato o pedido da São José é para um aumento de mais de 55%, sendo que 6 meses nós tivemos aí um reajuste já de 16% na tarifa. E é uma das passagens mais caras que a gente tem conhecimento, ou seja, junta tudo isso aqui, fica difícil a população entender por que é uma passagem tão cara, né, doutora? De fato, o óleo diesel aumentou, isso daí não tem como negar. Mas a gente também não tem como negar que em outras cidades as passagens são mais baratas, com percursos maiores. Então precisava de entender o porquê nas outras cidades funciona e aqui não. Aqui nós temos uma empresa que se mantém num contrato que ela diz que é insatisfatório e por que não abriu para outros. A gente tem uma população que depende de um transporte público insatisfatório, que a gente não vê melhora nenhuma, não existe investimento nenhum para melhorar nada. Os ônibus são os mesmos, a gente não vê trocar por ônibus mais modernos, que ofereça conforto à população. Então, uma coisa que a gente não entende é que se não está dando lucro, qual o interesse da empresa em permanecer, oferecendo um serviço que não é satisfatório? E por que em Franca vai ficar tão mais caro que nos outros lugares? A qualidade do serviço é questionada por muitos usuários, conforme aí nós vimos até na reportagem da Gislene. E pelo que eles falam, tem lotação, falta de ônibus, ou seja, necessidade de mais linhas. É um outro grande problema que o trabalhador aí de Franca, a população que depende do ônibus, tem enfrentado. Isso. E o contrato foi renovado, a empresa já estava insatisfeita. Qual o motivo de renovar? O porquê não abriu para uma licitação para que outras empresas pudessem concorrer? O porquê que não tem investimento nenhum no transporte público? Não existe troca de ônibus para que sejam mais modernos, para que não dependam necessariamente do diesel? A gente vê isso acontecendo em outras cidades. Caso de subsídio, não sei. Deveria ser feito um estudo para saber realmente se é caso disso. Só que o mais estranho é não abrir a concorrência e manter dois lados que se dizem insatisfeitos, tanto a população quanto a empresa. O diesel realmente subiu, mas por que em outras cidades o transporte consegue ser mais barato? O vereador que conversou com a gente aí na reportagem fala em falta de transparência e isso realmente é muito grave. Na minha opinião, é uma falta de transparência, sim. A gente não costuma querer manter uma situação que não está satisfatória. Eles mantêm essa situação há muito tempo e reclamam do custo e do lucro há muito tempo. Se não está bom, por que insistir em ficar? E qual a forma de apresentar isso para a população? O porquê que deveria subir?
Qual a necessidade? Por que que em outras cidades funciona e aqui não? Então, assim, tem que ter uma transparência, deveria ter um estudo. Eu acho que o transporte público de Franca, ele tá assim, negligenciado, ele precisava de ser melhorado, ele precisava de ser aberto essa caixa preta, precisava de que outras empresas oferecessem o trabalho aqui, ou se for o caso de vir a ter subsídio, ele tem que ser transparente. Se for necessário para a passagem não ser tão cara, ele poderia acontecer. Mas cadê as provas de que isso é necessário? Doutora Patrícia Marquezin, advogada. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Vamos seguir acompanhando, como a senhora disse. Se não está bom para a empresa, então entrega o serviço, né? Dá um prazo ali para outra empresa vir e aí vai embora, né? Ninguém é obrigado a ficar operando numa cidade que você tem prejuízo, né? Não é? Exatamente. Doutora, um grande abraço, até a próxima. Eu agradeço. Até mais. Boa tarde a todos. Obrigado, doutora.